Fala galerinha, tudo bem? Aqui professor Levi Bruno, professor de Química, essa matéria maravilhosa que todo mundo ama, aqui num projeto chamado de Diário do Enem. E aqui a gente vai dar dicas para que você se saia muito bem nessa prova que é tão esperada. Bem, nossa primeira dica de hoje vai ser sobre um assunto que é bastante cobrado nas provas, que é a parte de equilíbrio químico. E nessa parte de equilíbrio químico tem uma parte que é bastante cobrada, que é a parte de hidrólise de sais. Porque nessa parte de hidrólise de sais, o que acaba acontecendo? Se você pegar um sal e colocar na água, ele vai mudar o pH dessa solução aquosa. Porque, galera, se tem uma reação que é cobrada, e muito cobrada, no Enem, em todas as provas de vestibulares, são as reações químicas de neutralização. E assim, tenho certeza que vocês lembram, tenho certeza. Toda vida que você pega um ácido e esse ácido reage com a base, poxa, preciso nem continuar, né? Porque eu tenho certeza que tu já completou aí em casa. Quando tu pega um ácido e reage com a base, o que é que tu vai produzir? Tu vai produzir sal mais água. Show de bola? Aí tu não pode esquecer, não pode. Quando você tem o ácido, você tem, por exemplo, HA. Quando você tem uma base, você tem, por exemplo, BOH. Tranquilo? Quando você pega o HA, na realidade, tu não tem HA. O que é que tu tem? Tu tem H+, e A-. Quando tu pega o BOH, na realidade, o que é que tu vai ter? B+ e OH-. Não esquece, toda vida, mas toda vida, quem está na frente é o cátion. Toda vida, quem está atrás é o ânion. E nesse caso, galera, já que nós temos uma reação química de neutralização, nós temos uma reação química de dupla troca. E essa reação de dupla troca, não esquece, é uma reação química que não tem alteração do NOx. Não é uma reação química de óxido-redução. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O H+ reage com o OH-. Enquanto que tu acha bem que o B+ vai ficar sozinho, é? Ele já foi trocado, tu acha que ele vai ficar sozinho? Vai nada. O que é que vai acontecer? O B+ vai reagir com o A-. Aí o que é que eu vou produzir? Vou dar origem ao Ba, mas não esquece o H2O. E assim, lindos, o H2O sempre vai ser a união do H+ com o OH-. Aí se tu me perguntar, Levi, a água é ácida, básica ou neutra? Depende do conceito de ácido e base que nós vamos utilizar. Porque nós temos três conceitos. Quais são os três? Arrhenius, Bronsted Lowry e Lewis. Qual é o conceito de Arrhenius? H+ é toda e qualquer substância, ácido é toda e qualquer substância que libera H+ em meio aquoso. Base é toda e qualquer substância que libera OH- em meio aquoso. Bronsted Lowry, ácido, vai ser toda e qualquer substância que doa o H+. E a base vai ser toda e qualquer substância que recebe esse H+. Então, para o conceito de Bronsted Lowry, a água ela é anfóterra, porque a água tanto pode ter características ácidas como características básicas. Tudo bem? No conceito de Lewis, quem consegue doar um par de elétrons é a base. Quem consegue receber o par de elétrons é o ácido. Tudo bem? Agora vem cá. O nosso foco hoje não é bem só essa reação de neutralização. Não. O nosso foco hoje, e o que vai ser cobrado na prova, pode ter certeza, é exatamente a reação inversa. Como assim, Levi? Reação inversa. Ácido mais base, o que é que eu vou produzir? Sal e água. Fala o contrário, fala. Fala, vai, mentalmente, fala. Falou? Água mais sal, o que é que tu vai produzir? Ácido mais base. E dependendo das características ou do ácido ou da base, tu vai ter uma alteração do pH da substância. Aí tu não pode esquecer. Esse cara que está na frente sempre vai ser derivado da base. Esse cara que está atrás, ele sempre vai ser derivado do ácido. Show de bola? Agora sim, lindos, nesse momento o que é que a gente vai fazer? Bora montar a reação inverso. Como assim, Levi, montar a reação inverso? Assim, Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Quando você pegar um sal
Sal. Pegou esse sal e reagiu com a água. O que ele vai dar origem? Ele vai dar origem a um ácido mais uma base. Show de bola? Agora, Levi, esse sal, ele vai dar origem aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ele vai dar origem a uma solução, né? Aí eu digo, é. Só que essa solução, ela vai ser ácida, básica ou neutra. Aí depende do tipo de sal que tu utilizou. Porque presta atenção, ó. Você pode ter, primeiro caso, um sal neutro. Eita. Você pode ter um sal ácido. E você pode ter um sal básico. Eita, Levi, agora como é que eu vou saber isso tudo? Calma, bebê. Depende do ácido da base. Como é que você faz para ter um sal neutro? Você tem um sal neutro quando você tiver a reação química ou quando esse sal for derivado de um ácido forte mais uma base forte. Olha aí que show. Olha aí que massa. Quando é que você vai ter um sal ácido? Quem é que mantém suas características? Quem mantém suas características é quem tem mais força, quem é mais forte. Então, para você ter um sal ácido, o que vai acontecer? Ó, você vai pegar um ácido forte e esse ácido forte ele vai reagir com o quê? Com a base fraca. Tranquilo? Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é fácil? Sal básico. Duvido tu adivinhar. Ou, certeza tu já pensou em casa? Certeza tu já ficou analisando que para ter o sal básico, o que eu necessito? De um ácido fraco mais uma base forte. Show de bola, galera? Aí presta atenção, ó, coisa que a gente precisa ficar atento. O sal neutro, ele vai fazer com que esse pH ele fique próximo de 7 ou exatamente igual a 7, dependendo da solução inicial. No sal ácido, esse sal ácido ele tende a fazer o quê? A deixar a solução com pH menor do que 7. E quando você tiver o sal básico, ele tende a deixar o pH da solução maior do que 7. Show de bola? Levi, mas assim, como é que eu vou lembrar da força desses negocinhos chamados de ácido e base? Como é que eu vou lembrar? Poxa, eu tenho certeza que tu lembra bem aqui. Deixa eu apagar o nome do tio. Tenho certeza que tu lembra, ó, a força do ácido. Para a força do ácido, o que tu vai precisar ficar atento? Eu tenho os caras chamados de hidrácidos. Hidrácidos, como é que eu determino a força dele? Ó, eu tenho ele que pode ser forte. Quais são os que são fortes? HCl, HBr e HI. Eu tenho um hidrácido que pode ser moderado. Levi, qual hidrácido que pode ser moderado? O HF. E eu tenho os hidrácidos que podem ser fracos. Quais são os que podem ser fracos? Os demais. Tranquilo? Isso para os hidrácidos. Levi, e para os oxiácidos? Porque eu lembro que tem oxiácido, tem? Então presta atenção, ó. Para os oxiácidos. Para os oxiácidos, o que nós vamos ter? HX, A metal, OY. Então agora tu vai fazer uma conta. Y menos X igual a 3 ou 2. Aí esse cara aqui, ó, vai ser forte. Y menos X igual a 1. Então ele vai ser moderado. Y menos X igual a 0, ele vai ser o quê? Fraco. Levi, todo mundo segue essa regra? Não. Tem um que não segue essa regra. Quem seria? O H2CO3. Aí agora chega o momento da minha dica para vocês. Como a prova do Enem ela cobra por demais solos que estão ácidos e precisam de uma remediação para ficarem básicos, a prova do Enem cobra muito sais derivados do carbonato. E esse carbonato, não esquece, ele sempre vai ser um ácido fraco. Show de bola, galera? Tranquilo? E para a gente ver a força das bases, a base é mais fácil. Por que é mais fácil? Base forte. Família 1A e 2A. Base fraca. Opa, esqueci da moderada aqui, olha, pronto. Moderada. Moderada nós temos apenas uma, que é o
Mg ou H2. E fraca, nós temos as demais. Show de bola? Então, meus lindos, ficamos aqui com essa dica maravilhosa. E essa dica, com certeza, você vai utilizá-la na hora de resolver a prova. E assim, ó, não esquece do CO3, tá? Não esquece. Porque esse CO3 sempre vai dar origem a um sal básico. Beleza? Fiquem com Deus, beijo e até a próxima. Fala moçada, beleza? Professor Lázaro Henrique de Biologia aqui para dar uma dica super especial para você para o Exame Nacional do Ensino Médio. Você que está se preparando para essa prova que vai levar você para o grande sucesso, projeto diário do Nordeste no Enem, e eu trago dicas especiais. Qual é um tema fundamental você revisar nesses últimos instantes? Nós sabemos que, pelas estatísticas, um dos assuntos mais abordados no Exame Nacional do Ensino Médio, na parte de Biologia, Caderno de Ciências da Natureza, é a parte de quê? Ecologia. Tudo bem, mas você sabe que ecologia é um assunto extremamente amplo. O que é que você deve focar em ecologia? Então vamos conversar um pouquinho a respeito dessa parte, desse tópico tão importante da nossa tão amada ciências biológicas. Olha, dentro do assunto, dentro do tópico chamado de ecologia, o que é que você vai estudar? Eu vou dividir, juntamente com vocês, a ecologia em 4 fragmentos. Podemos? Pois vamos lá. Primeiro fragmento, ó. Fundamentos da ecologia. Ah, professor Lázaro, o que é que eu vou estudar nessa parte de fundamentos da ecologia? O que é que eu preciso revisar? Esse conteúdo, fundamentos, envolve, primeiro, conceitos em ecologia. E quais são esses conceitos em ecologia necessários? Você precisa aqui entender o que é população, comunidade, ecossistema, o conceito de espécie, o conceito de nicho ecológico. Então, aqui, ó, nesses conceitos fundamentais de ecologia, vale revisar aquelas definições que todo professor de biologia, quando inicia a matéria de ecologia, passa para você. Saber exatamente o que é uma espécie, o que é uma população, o que é uma comunidade, o que é uma biosfera, o que é nicho ecológico, o que é um hábitat. Revisa isso, hein? Fundamental. Lázaro, além de conceitos em ecologia, nessa parte de fundamentos, o que é que você recomenda? Anota: relações ecológicas. Então você vai dar uma revisada na parte de relações ecológicas. O que seria essa parte de relações ecológicas? As intraespecíficas, aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie, e as relações interespecíficas, aquelas que vão ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. Dá uma atentada tanto para as harmônicas quanto para as desarmônicas. O que é comensalismo, mutualismo, inquilinismo, competição, parasitismo, protocooperação. Todos esses conceitos entram dentro da parte de relações ecológicas. Ah, aqui também não pode faltar os chamados o que, gente? Ciclos biogeoquímicos. Olha, você sabe que a vida, ela tem uma composição química. E quais são os principais elementos químicos que compõem a vida? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Esses elementos, eles precisam ciclar. Como há necessidade de ciclar, existem os ciclos biogeoquímicos. Aqui eu destacaria o ciclo do nitrogênio, indiscutivelmente o mais abordado. Dá uma observada na parte de que fixação do nitrogênio. As bactérias do gênero Rhizobium, aquelas que em associação mutualística com as plantas leguminosas, fixam nitrogênio direto da atmosfera. As nitrificantes, as nitrosomonas, as nitrobacter, é bom revisar ciclo do nitrogênio, é bom revisar o ciclo do carbono, naturalmente é bom revisar o ciclo da água. Então, olha só, nesse primeiro tópico, fundamentos da ecologia, você vai observar os conceitos fundamentais, as relações ecológicas e os ciclos biogeoquímicos. O segundo tópico, que eu diria que vai alimentar a prova de ciências da natureza na parte de ecologia, seria o tópico relacionado a quê, pessoal? Biomas. Ei, professor Lázaro, biomas é um assunto muito recorrente na prova? Sim.
E você sabe que tanto pode estar na prova de biologia, como pode cair também na prova de ciências humanas, porque envolve a geografia. A parte de biomas, todos os anos tem pelo menos uma questãozinha de biomas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, quais são os principais biomas que eu devo dar um destaque? Os destaques? Cerrado. Cerrado bastante cobrado, hein, pessoal? Além disso, o bioma que é de exclusividade brasileira, qual é? Bioma Caatinga. O bioma Caatinga também bastante cobrado. Ó, não deixa de falar de quê? Da Mata Atlântica. Professor, por que Mata Atlântica pode estar na nossa prova? Um dos biomas indiscutivelmente mais degradados. Um dos biomas mais degradados. Portanto, Mata Atlântica merece a sua atenção, merece o seu carinho, merece a sua revisão. Bioma Cerrado, bioma Caatinga, bioma Mata Atlântica. Ah, sim, claro. Floresta Amazônica. Ó, dá uma observada na floresta amazônica, que também você precisa dar uma observada. Então, esses biomas são os mais estudados, tá certo? Mas você não pode deixar de observar todos os outros, tá certo? Mas, ó, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia, indiscutivelmente, são aqueles que podem se apresentar com mais frequência nas provas do Enem. Então, primeiro tópico de ecologia, qual foi que o professor Lázaro destacou para vocês? Fundamentos da ecologia. Segundo tópico importante, biomas. Terceiro tópico importante de ecologia que você vai revisar, qual é? Cadeias, olha só, cadeias e teias alimentares. Por que cadeias e teias alimentares constitui também um tópico importante? Porque quando você fala de ecossistema, você entende que a vida ela tem o quê? Interação. E essa interação estabelece a necessidade do fluxo de matéria e do fluxo de energia. Qual é a fonte de energia mais abundante no planeta? A energia solar. E você sabe que existem formas de vida que pegam essa energia luminosa e transformam em energia química, matéria, processo que você conhece como o quê? Fotossíntese. Quando a gente aprende a fotossíntese, nós compreendemos que aquele indivíduo que ocupa o primeiro nível trófico nas chamadas cadeias alimentares, os produtores, as plantas, as algas, elas introduzem nos ecossistemas o quê? Energia. Energia na forma de matéria, energia na forma de substâncias o quê? Químicas. Quando você estuda cadeia alimentar, você está estudando exatamente o fluxo de matéria. Saber quem é o produtor, quem é o consumidor primário, quem é o consumidor secundário, quem é o consumidor terciário. Então, estuda fluxo de energia. Ao estudar cadeias alimentares, não deixe de observar o fluxo, como eu acabei de falar para você, ó, o fluxo de energia e matéria. Você sabe que nesse fluxo de energia e matéria, o que ocorre? A energia sempre diminui ao longo da cadeia alimentar. Ela sempre vai diminuindo ao longo. Por quê? Porque o produtor é aquele que produz a matéria, aquele que transforma a energia luminosa em energia química, e a cada nível trófico nós vamos ter uma passagem de apenas o quê? 10%. Então, o fluxo de energia ele vai diminuindo a cada nível trófico. Não esquece de, ao estudar cadeia, compreender pirâmides. Ó, as pirâmides. Professor, e essas pirâmides quem são? Pirâmides de biomassa, pirâmides de número, pirâmides de energia, certo? Então, pirâmides de biomassa, pirâmides de número de indivíduo, pirâmides de energia. Destas aqui, você vai perceber que a única pirâmide que não pode ser invertida é a de energia, porque a base sempre é mais larga, porque é o produtor. Olha só, estamos dando a dica de que um dos assuntos que vai estar no teu Enem, ecologia, ou vai cair fundamentos, ou cairá biomas, ou cairá cadeias e teias alimentares, e agora eu deixei a cereja do bolo. Aquele tópico que é indiscutivelmente, em toda a história do Enem, o tópico mais cobrado de ecologia. Sabe o que é? Anota, humanidade e ambiente. Ô professor, o que é cobrado nessa parte de humanidade e ambiente? Tudo aquilo que se encontra relacionado à humanidade e às ações antrópicas é cobrada nesse tópico aqui. Então você coloca aqui, ó, poluição, vou até destacar, ó,
poluição. Você coloca aqui, ó, magnificação trófica. Magnificação trófica, entra exatamente a parte que é bioacumulação. Gente, eutrofização, ó. Eutrofização. O que mais, professor? Maré vermelha. Estuda maré vermelha. Ó, branqueamento de corais. Branqueamento de corais. Professor, o que mais? Chuva ácida. Chuva ácida também é um tema importante. E você ainda pode colocar aqui, ó, aquecimento global. Então, olha só, aqui, gente, nesse tópico, são os assuntos relacionados ao ambiente, beleza? Então, olha, a dica que eu deixo para vocês, queridos estudantes, nessa reta final, é não deixar de dar aquela revisada em ecologia. E a ecologia, nós dividimos em 4 tópicos importantes: fundamentos, biomas, cadeias e teias alimentares e, lógico, não deixa de dar aquela revisada nos conceitos antrópicos, nas relações que o homem tem com o seu ambiente, beleza? Um fortíssimo abraço, bom demais estar com vocês e nos aguardamos até a próxima. Ao sucesso! Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor André Aquino, professor de Física. Eu estou aqui para falar com vocês algumas dicas, certo? Sobre a prova do Enem, aqui para esse projeto do Diário do Nordeste no Enem, beleza? Então, vamos dar uma pincelada aqui sobre a prova, certo? Falar sobre alguns temas que são importantes, que vale a pena você dar uma revisada final, certo? Você dá aquela, né? Aquela estudada de final aí, de véspera e tal. Vale a pena focar em alguns pontos importantes. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, da física, né, a prova de física, por exemplo, do Enem, você tem aí alguns temas importantes para a gente trabalhar, né? Temas que são bem importantes de ser cobrados, né? Os temas mais cobrados, nós temos a parte de mecânica, que é o assunto de maior recorrência na prova do Enem. Agora, quando você fala em mecânica, você tem que ter muito cuidado, porque assim, a mecânica ela é uma parte da física muito extensa, né? Você tem muitos subtópicos. Então aqui dentro da mecânica você vai ter o quê? Você vai ter hidrostática, você vai ter a cinemática, você vai ter energia, você vai ter a parte de estática, você vai ter gravitação, certo? A parte de dinâmica. Então, cada parte dela, se você for fragmentar nos subtópicos, logicamente a recorrência não é tão grande quanto o assunto geral. Então, por isso quando você vê, por exemplo, por aí, né, esses índices, né, de recorrência de tema na prova, você vê muita parte de mecânica sempre colocada em primeiro lugar, mas lembre que cada subtópico não vai ter, né, a mesma quantidade. Então, assim, a mecânica é um assunto muito extenso. E aqui dentro tem alguns subtópicos que vale a pena você dar uma reforçada para a prova, né? Você tem aí a parte principalmente de energia, certo? Até porque um assunto energia, ele pode ser vinculado a outras áreas da física, né? Você pode ter muito bem o cara pegando uma questão em que ele pega energia mecânica, energia lá na forma de trabalho, né? E misturar ela com outras áreas da física, como termologia, eletricidade. Então é muito comum trabalhar questões em que ele envolve esse processo de conversão de energia, certo? Nós temos um tópico muito bom também, muito importante, a parte de dinâmica. E aí quando você fala de dinâmica, você está falando de quê? Do uso das forças, leis de Newton, né? Trabalhar questões que envolvem atrito, certo? Fica atento, porque nas questões do Enem, o que é que eles gostam muito de trabalhar? Situações do nosso dia a dia. Então você vai procurar dentro desses temas, né, ideias que você pode trabalhar, por exemplo, do nosso cotidiano. Vamos pegar um exemplo simples, né, uma questão como já caiu na prova do Enem. Questãozinha sobre como mover, por exemplo, um barco, né, arrastando ele, por exemplo, ele vem da água, e aí ele chega ali perto da praia, né, chega ali na areia, como é que arrasta aquele barco na areia, certo? Utilizando, por exemplo, um homem só. Você precisaria de vários homens, né, para poder puxar aquilo ali com muita força. E tem uma questão que ele fala sobre Arquimedes, que ele conseguiria mover, né, no caso esse barco, fazendo a força com apenas, no caso, um homem, usando um sistema de polias móveis, né? Então ele trabalhava aí a ideia das leis de Newton. Quando ele trabalhava as polias móveis, trabalhava uma situação de equilíbrio, aí você já pode puxar aí também o assunto de estática, certo? Estática, que aí você tem dois pontos importantes, equilíbrio de ponto material e equilíbrio de corpo extenso. O de corpo extenso, galera, fica ligado que ele já foi cobrado aí algumas vezes, tá certo? Então vale a pena você dar essa reforçada. E aí, quando ele foi cobrado a parte de equilíbrio de corpo extenso, fica ligado que já foi cobrado tanto a parte prática, né, você fazer questão de conta mesmo, como
o lance da parte teórica, né? Ele quer saber se tu consegue encaixar o teu conhecimento teórico daquele assunto dentro de uma situação do dia a dia. Ele falava, por exemplo, de uma porta que ela era presa pelas dobradiças, né? Tinham 2 dobradiças, e ele queria saber como é que a força resultante atuava nessas portas, né? Nessas dobradiças, desculpa. Tipo assim, ó, você tinha aqui uma porta e ela tinha 2 dobradiças, e ele queria saber como é que a força resultante atua nessas dobradiças. Tem uma questão que eu gosto muito de trabalhar, questãozinha que eu elaborei em alguns simulados, que ela trabalha basicamente a mesma ideia. Ela fala de uma situação do seguinte, ó, imagina que você tem aqui uma haste e você tem uma pessoa, um homem praticante de um esporte chamado calistenia, realizando um movimento chamado Human Flag. Human Flag é quando o cara faz a bandeira humana, né? Ele se posiciona, né, segurando aqui a haste com as 2 mãos, e ele equilibra o corpo dele na horizontal. E aí o cara poderia muito bem perguntar, nessa mesma questão aqui, a mesma ideia que ele perguntou, por exemplo, nessa questão que já caiu no Enem, né? Como atuam as forças resultantes, certo? Sobre as mãos do cara. Aqui, no caso, quando ele está segurando aí a haste, realizando o Human Flag. Então é a mesma ideia. Você vai trabalhar com equilíbrio de corpo extenso, onde você vai trabalhar o quê? Um equilíbrio translacional e um equilíbrio rotacional. E o que é que seria isso? Equilíbrio translacional e rotacional. Translacional, o fato dele não transladar, ficar em equilíbrio estático em repouso. E o rotacional para ele não girar em torno de nenhum ponto fixo. Nem rotacional no sentido horário, nem no anti-horário. Beleza? Então, só para você ter uma ideia de como isso pode ser abordado. Ou seja, ele trabalha a situação da teoria, né, que você precisa ter o conhecimento dos 2 equilíbrios dentro de uma situação prática do dia a dia. Certinho? Dentro aqui da mecânica, outro assunto que vale a pena vocês reforçarem, pessoal, a parte de hidrostática. Beleza? A hidrostática é um assuntozinho que é muito querido por vários vestibulares, certo? E o Enem gosta de trabalhar. Teve uma época que ele trabalhava, todo ano, um dos 3 teoremas que nós temos aqui principais na hidrostática. Lembra que na hidrostática você tem ela regida por 3 teoremas principais: Stevin, Pascal e Arquimedes. E aí o que é que acontece? Cada ano ele cobrava um. Então, num ano era Stevin, no outro ano era Pascal, no outro ano era Arquimedes, aí podia ter um ano que não tinha hidrostática, aí voltava. Então, oscilava muito nisso. Então, fica atento, né, aos 3 teoremas, principalmente nas consequências dos 3 teoremas. Tá certo? Tranquilo? Então, aqui dentro da mecânica, o que você pode destacar principalmente. Outro ponto importante, não comentei aqui, mas que vale a pena também, que já foi cobrado, certo? É a parte da cinemática, certo? Então, dentro aqui da mecânica, você também tem questões de cinemática, certo? Tranquilo? Questões que envolvem a parte de movimento, né? Corpo se movimentando, podendo ser um movimento uniforme, variado. Como caiu recentemente questõezinhas do cara andando no carro e estava desatento porque estava olhando no celular, e aí tinha a questão do tempo de reação dele pisar no freio. Então fica atento a esse tipo de situação, certo? Eu vou destacar mais um aqui que não é tão cobrado, e quando é cobrado, certo? Falando do Enem especificamente, muitas vezes é só uma parte teórica, certo? Mas o que é que eu acho que vale a pena a gente trabalhar? Né? A parte da gravitação. Até porque esse ano você teve aí, certo? Um lançamento, né? Daquela missão da SpaceX, certo? Então, vale a pena você trabalhar essa ideia, beleza? Outro tópico bastante interessante que a gente pode lembrar, pessoal, é a eletricidade. Lembra que na eletricidade, certo? Você tem aqui, ó, principalmente, eu vou destacar para você o assunto de eletrodinâmica. E aí, galera, eu diria que esse aqui é o que tem maior recorrência na prova, certo? Eletrodinâmica. A eletrodinâmica, pessoal, é toda aquela parte que envolve circuitos elétricos, que envolve os elementos resistor, gerador, receptor, certo? Então, assim, muitas questões de eletrodinâmica que são cobradas no Enem trabalham um circuito que envolve esses caras, principalmente resistores ligados a uma fonte de tensão. Tranquilo? Então, vale a pena você trabalhar o lance aqui dos resistores, trabalhar a relação potência com resistor. Quando é que eu tenho a relação de potência diretamente proporcional à resistência, inversamente? Lembra as equaçõezinhas da potência? Que vale muito a pena a gente trabalhar essa ideia. Assunto importante também para a gente trabalhar, pessoal, ondulatória. Ondulatória é um assunto muito recorrente, certo? E dentro da ondulatória, pessoal, eu destacaria 2 pontos importantes, certo? Que tem muita recorrência em prova. Interferência de ondas. E aí a parte da interferência, eu destacaria com você tanto a parte prática de cálculo, que já foi cobrado, como a parte teórica do fenômeno em si. E também o assunto de acústica, certo? O assunto de acústica também é um assunto bem
cobrado, né? Envolvendo a parte das ondas sonoras. Então vale a pena você dar uma revisada, certo, nesse tópico. Outro assunto bem importante aí pra gente, pessoal, seria a termologia. Aqui principalmente trabalhando o quê? 2 tópicos que eu julgaria importante para vocês, certo? A parte das trocas de calor. E aí quando eu falo em trocas de calor, eu estou me referindo a quem? A questão de calor sensível, calor latente, e focaria também na termodinâmica. Tranquilo? São os assuntos que têm maior pertinência aí na prova, tudo bem? Existem outros tópicos aqui que a gente poderia colocar, que seria a óptica e o magnetismo, certo? Que tem uma recorrência menor em prova, mas quando cai, certo? Por exemplo, no magnetismo, a parte de indução eletromagnética, que era um assunto que antigamente não se falava muito em Enem, começou a ser cobrado com uma certa frequência. Então vale a pena você dar uma revisadazinha nesse assunto de indução, certo? Indução eletromagnética e força magnética também, que recentemente caiu na prova, né? E de uma maneira que antigamente nunca se via cobrado. Então, assim, vale a pena você ressaltar em alguns pontos, galera, do Enem, que, assim, muitas vezes a galera acaba achando que não é cobrado, pega alguns pontos, alguns temas específicos que não é cobrado e acaba descartando. Então, tome cuidado, porque o Enem se tornou já, nos últimos 6 anos, se você parar para analisar, uma prova que sempre apresenta surpresinhas de cada assunto, beleza? Então, aqui algumas dicas só para você dar uma reforçada em alguns temas importantes, beleza? Valeu, galera!